bounds. Olá, eu sou Cadu Morelato e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Fala aí, galera que tá ligado no canal. Acho que isso já aconteceu pelo menos uma vez com vocês. Você chega numa agropecuária ou num pet shop, vê um periquito australiano bonito, leva para casa, quando põe na gaiola, para e se pergunta: mas que raio de mutação é essa? Nesse vídeo vou tentar desmistificar essas mutações para vocês. Como todo mundo já sabe, na sua forma silvestre, o periquito é verde e amarelo. Existem dois grupos de pigmentos responsáveis pela coloração: as melaninas, que são responsáveis pelo tom azul, e um conjunto de moléculas quimicamente semelhantes aos carotenoides, responsáveis pelo tom amarelo. Os periquitos da série verde são aqueles que possuem nas suas penas os pigmentos semelhantes aos carotenoides e são dominantes, enquanto que os periquitos da série azul não possuem este grupo de pigmentos nas suas penas e são recessivos. Portanto, se há produção de melanina e carotenoides, o resultado será uma ave verde e amarela. Se há produção de melanina e não há produção de carotenoides, teremos uma ave azul. Se não há produção de melanina e há produção de carotenoides, teremos uma ave amarela. Se não há produção de melanina e nem de carotenoides, teremos uma ave branca. O fator de escuridão não é uma mutação, é o que se recebe em cada tom de cores, em uma escala de 0 a 2, sendo 0 o fator mais claro, 1 o fator intermediário e 2 o fator mais escuro. Sendo assim, teríamos na linha verde como fator 0 o verde claro, como fator 1 o verde escuro e como fator 2 o verde oliva. E na linha azul, teríamos como fator 0 o azul celeste, como fator 1 o azul cobalto e como fator 2 o azul malva. Mutação é um acidente genético que causa alteração de um gene ou de um conjunto de genes. É importante lembrar que as mutações ocorrem sempre a partir de um gene selvagem e podem ocorrer de modo mais fácil do que em outras e com maior frequência. Essas mutações podem ser dominantes, recessivas ou ligadas ao sexo. Nas mutações dominantes, nós temos os periquitos verdes em todas as suas formas, o arlequim dominante australiano, o arlequim dominante, os cinzas, violetas, cintilantes, face amarelas, periquitos de polpa e o antracite, uma variedade reconhecida como dominante num congresso realizado em Portugal em 2010. Essas mutações são menos raras que as outras porque elas são dominantes. Como mutações recessivas, nós temos os periquitos da linha azul em todas as suas formas, os arlequins recessivos, asas cinzas, asas claros, diluídos e os fulvos. Não podemos esquecer que essas mutações são mais raras, porque as mutações dominantes prevalecem sobre elas. Como mutações ligadas ao sexo, temos o asa canela, o opalino, o hino, o albino e lutino, o periquito slate e o corpo claro do Texas. Nos machos, essas mutações podem ser visíveis ou não, o que tornaria o macho um portador dessa mutação. Se as mutações ligadas ao sexo estiverem presentes nas fêmeas, terão que ser visuais. Ela terá que apresentar as características da mutação, pois as fêmeas não podem ser portadoras dessas mutações. O primeiro periquito, arlequim dominante australiano, surgiu na Austrália em 1935. Ele é também conhecido como ADA, sigla de Arlequim Dominante Australiano,
Daí já se sabe que essa é uma mutação autossômica dominante. O periquito arlequim australiano caracteriza-se pela existência de manchas amarelas ou brancas no corpo. Essas manchas usualmente são de cor pura. Os olhos são pretos com a íris branca e os pés azuis ou rosados. Os arlequins dominante australianos devem ter uma mancha na nuca, uma risca horizontal sobre o peito e a cauda deve ser clara. No resto do corpo, as marcas são normais, porém nas asas, só os ombros têm as marcas. A quantidade de manchas claras e a sua colocação é aleatória, podendo aves muito claras dar origem a aves muito escuras e vice-versa. O arlequim dominante, ou arlequim dominante holandês, como é conhecido, é um periquito manchado, mas que não segue os padrões de cores e manchas já pré-definidas entre os arlequins dominante australianos e os arlequins recessivos. Ele se caracteriza pela existência de partes completamente amarelas ou brancas, embora a quantidade de amarelo ou branco seja menor que nos arlequim dominante australiano. Existe uma mancha localizada na nuca, as remiges e as penas próximas a elas, e as penas da cauda são amarelas ou brancas. E normalmente só existe uma mancha amarela ou branca no papo. O fator cinza também pode aparecer em qualquer cor, mas identificar a cor que essas aves são é bem complicado. Muita gente tem dificuldade em identificar se a ave é malva ou cinza. Então vamos lá. Nos cinzas, as barbelas têm a coloração azul acinzentado ou prateado, enquanto nos malvas as barbelas são violeta. Outra diferença são as penas das asas, que no fator cinza são pretas, e as penas da cauda, aquelas penas principais mais compridas, no cinza também são pretas, enquanto nos malvas elas são azuis. O violeta surgiu na Alemanha em 1928. O fator violeta torna todas as cores mais escuras e com um ligeiro tom azulado forte, sendo um aliado do azul cobalto. Essa variedade só é verdadeiramente violeta nos azuis cobalto, mas existe em todas as outras cores, como no verde ou no cinzento. Produz aves muito bonitas nas variedades onde a cor não é diluída, e especialmente quando não há mistura com cores claras, como nos arlequins, asas claras e perolados. Os cintilantes possuem as asas mais claras do que as asas dos periquitos normais. Um periquito normal verde possui suas asas pretas, canela ou cinza. Já o periquito cintilante verde possui asas amarelas. Na linha dos azuis, as asas são brancas. Existem algumas variações, como o periquito de asa clara, que não possui nenhuma marca nas asas, sendo estas completamente brancas na linha azul ou completamente amarela na linha verde. Este periquito pode ter diversas cores, como verde, celeste, cobalto, cinza, verde, cinza, violeta, malva e etc. Como características principais dos cintilantes, nós temos as asas amarelas ou brancas, as barbelas brancas e as marcações das asas em forma de U. Agora vamos aprender a diferenciar o face amarela do face amarela tipo 2 e do Golden Face. No face amarela tipo 1, o amarelo é bem fraquinho e só invade a face da ave. Já no face amarela tipo 2, todo o branco da ave é substituído pelo amarelo e acaba alterando um pouco a cor da ave. O Golden Face invade a ave com mais força, alterando também a sua cor. Se ele for celeste, ele fica com um tom muito esverdeado. Se for cobalto ou malva, ele fica com traços verdes pelo corpo, assim como no violeta. Existem algumas variedades de periquitos de polpa. Existem polpas circulares, semicirculares e de tufo. Existe ainda a polpa japonesa, em que, além da alteração na plumagem da cabeça, essas alterações propagam-se em algumas penas das asas.
Acredito que algum de vocês já deve ter visto um periquito assim. Uma ave com uma determinada polpa pode dar origem a outra com qualquer tipo de polpa. Assim, uma ave de polpa circular pode ter filhos sem polpa, com tufo, com polpa semicircular ou com polpa circular. Embora seja uma variedade dominante, pode-se obter pássaros com polpa a partir de pássaros sem polpa. Essa situação explica-se através da existência de pássaros aparentemente normais, mas com o gene polpa. O primeiro periquito de polpa surgiu no Canadá em 1939. O fator antracite caracteriza-se por uma cor extremamente escura em todo o corpo. O verde ou azul ficam praticamente pretos e as marcas das costas e asas de um preto muito carregado. As manchas da face são praticamente pretas, bem como as remiges e as penas grandes da cauda. Os olhos são pretos, com a íris branca e as patas cinzentas. A transmissão da variedade é dominante e as aves de cor antracite são antracite de duplo fator. É caracterizada pelo aumento da melanina, tornando o azul das aves quase preto. O standard para a variedade antracite apenas contempla o antracite azul, de fator duplo. A primeira mutação dessa variedade surgiu em 1998 na Alemanha. Foram feitas análises nas aves e comprovado que se tratava de uma nova mutação. Foram também feitos tipos de cruzamentos com essas aves, de modo a ser estudado o seu modo de transmissão. As aves dessas variedades já se encontram nos aviários de muitos criadores, assegurando-se a sua continuidade, embora seja uma variedade muito rara e inexistente em alguns países. Esta variedade foi reconhecida pela WBO no seu congresso anual em 2010, que decorreu em Portugal no dia 29 de outubro. O arlequim excessivo, ou simplesmente AR, é uma ave que tem a íris escura por toda a vida e os machos ficam com a cera roxa por toda a vida também, caracterizada por suas marcações na parte da frente serem na barriga e nas asas. Essas marcações são bem espalhadas e bem aleatórias também. É uma mutação recessiva, como o nome já diz. O fator asas cinzas caracteriza-se pela substituição do preto no dorso e asas dos periquitos normais. A cor do corpo é também mais clara do que nos periquitos normais, sendo diluída em cerca de 50%. As manchas da face são violeta vivo, os olhos são pretos com a íris branca. É uma variedade considerada rara em termos de reprodução e é uma variedade recessiva, mas é dominante em relação aos asas claras e ao amarelo e branco. O cruzamento de asas cinzentas com asas claras dá origem aos asas cinzentas em corpo de cor viva, aumentando a intensidade das marcas das asas e aumentando a vivacidade da cor do corpo, ficando semelhante à dos periquitos normais, tornando maior o contraste entre a cor das asas e a do corpo. O primeiro periquito desta variedade surgiu na Bélgica em 1872, tendo aparecido os azuis de asas cinzentas em 1928. O fator asas claras caracteriza-se pela substituição do preto no dorso e asa dos periquitos normais por um branco escuro. A cor do corpo é também mais clara do que nos periquitos normais, apresentando uma diluição na cor do corpo em relação aos periquitos normais
de aproximadamente 10%. Os spots e as marcas no dorso e asas devem ser muito pouco visíveis. Os olhos são pretos com a íris branca. Uma vez que o contraste entre a cor do corpo e das asas é muito importante, o fator escuro, aliado às asas claras, torna as aves mais atraentes. Uma combinação bastante apreciada é o violeta de asas brancas, onde se destaca o contraste entre o violeta e as asas brancas. É uma variedade considerada rara e, em termos de reprodução, é uma variedade recessiva, mas ela é dominante em relação aos diluídos. É uma ave que não pode ter penas pretas nas asas. Então, conclui-se que uma ave sem marcação preta nas asas, asas na cor clara, com a cor forte no corpo, seja um asas claras. Os primeiros periquitos de asas claras surgiram em 1930 na Austrália. Os diluídos são caracterizados pelo mesmo tom no corpo e nas costas. A cor do corpo é amarela ou branca. A cor destas aves é consequência da diluição drástica na cor da ave, que passa de verde a amarelo, embora não tão vivo como a máscara, bem como na diluição do preto existente nas costas, asas e cauda. As manchas das máscaras são azuis muito claras ou violeta pálido. A ave deve apresentar uma diluição de cor no corpo de pelo menos 50%. Existem diluídos também na variedade cinzenta. Um verde cinzento diluído chama-se amarelo cinzento, assim como uma ave branca pode ter também o fator cinzento, chamando-se branco cinzento. Nos fulvos, a cor preta, existente no dorso, asas e cauda, é substituída por castanho. A cor do corpo também é mais diluída do que nos periquitos normais. A cor do corpo vai aumentando de intensidade do peito até a cauda. O bico tem cor laranja. Existem três tipos de fulvos. O fulvo inglês, que possui a cor sem diluição. Pode ser uma ave normal celeste, por exemplo, tendo olho cereja com íris escura. O fulvo alemão, com a cor bastante diluída e a íris clara. E o fulvo escocês, cor também bastante diluída com a íris rosa. O primeiro fulvo apareceu na Suíça em 1929. O fator canela tem como principal característica a diminuição da intensidade da cor em todo o corpo. Assim, o dorso e as asas passam de preto e amarelo ou branco para castanho e amarelo ou branco. A cauda também fica com tom castanho. A cor do corpo fica bem diluída, em cerca de 50%. O fator opalino é uma mutação de gene ligado ao sexo, ou seja, só é portada pelo macho. Como principais características, nós podemos listar a perda das ondulações grossas da cabeça à nuca, manchas claras nas penas de voo, e as costas da ave são invadidas pela cor do corpo, onde forma o famoso V. As asas também recebem essa invasão. O fator hino é responsável pelos periquitos albinos e lutinos. Como característica, tem os olhos vermelhos de íris clara. As manchas da face são brancas. As remiges e as penas mais compridas da cauda também são brancas, tanto nos lutinos como nos albinos. Os machos adultos têm a cera rosa. A junção do fator hino ao azul tem como resultado o albino. E a junção do fator hino com o verde
tem como resultado o lutino. Como esse fator é ligado ao sexo, a transmissão para os filhotes acontece de duas maneiras: o pai sendo portador e a mãe só consegue passar para os filhotes se ela tiver as características visíveis, se ela for albina ou lutina. O fator Slate caracteriza-se por uma cor intermediária entre o verde e o verde cinzento, no caso da linha verde, e entre o azul e o cinzento, no caso da linha azul. As demais marcações continuam como as dos periquitos comuns. As manchas da face são violeta escuro, as remiges pretas e as penas grandes da cauda são azul muito escuras. Os olhos são pretos com a íris branca. O fator corpos claros do Texas tem como principal característica a diluição da cor das aves, que deve ser de no mínimo 50%. O mesmo não acontece com as marcas escuras no dorso e nas asas. Existe um contraste grande entre a claridade no corpo e as marcas no dorso e nas asas e cauda dos periquitos. Os olhos são pretos com a íris branca. Essa mutação surgiu nos Estados Unidos em 1954. O arco-íris talvez seja o objetivo de qualquer criador de periquito. Ele é uma combinação de 4 fatores diferentes: a linha azul, que é um fator recessivo, opalino, um fator ligado ao sexo, asas claras, um fator recessivo, e face amarela, um fator dominante. Temos que lembrar que os fatores dominantes sobressaem sobre os fatores recessivos, que são mais raros, e que os fatores ligados ao sexo apenas o macho pode portar. As fêmeas precisam ter a característica visível para poder transmitir aos filhotes. Então vamos lá: linha azul, opalino, asas claras e face amarela. Como resultado dessa combinação, obtemos aves belíssimas, como vocês podem ver. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês. Não se esqueçam de inscrever-se no canal e ativar as notificações através do sininho.